Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu me chamo Natália e hoje nós vamos ter um plantão. Vou só esperar o pessoal terminar de conectar para dar as boas-vindas, tá bom? Só um minutinho. Boa tarde. Boa tarde. Eu acho que o pessoal já terminou de conectar, então, boa tarde novamente para quem ainda está entrando aí e acessando o nosso plantão. Eu me chamo Natália e hoje o nosso plantão de dúvidas será sobre o departamento de folha de pagamento, né? Hoje o Paulo que vai conversar aí com a gente, mostrar para a gente as funcionalidades do sistema e hoje nós vamos falar sobre as férias, tá? Se alguém não estiver escutando, pode falar no chat, tá? Caso alguém não esteja escutando. E nós vamos falar hoje sobre as férias, certo? Então, nós vamos mostrar para vocês das férias desde o início, de como confecciona, até o envio ao e-social, tá? Então, agora eu vou passar a palavra para o Paulo, onde ele vai explicar para a gente como tudo funciona, tá? Muito obrigada. Ok, obrigado, Natália. Nada. Boa tarde, pessoal. É, é, só um instantinho, por gentileza. Quero dar boas-vindas, né, a todos em nome da Dexio Informática. Meu nome é Paulo, né, e hoje falaremos sobre férias. Férias, a ideia é que a gente fale desde férias simples, né, até o envio do e-social, dúvidas com relação a férias em dobro, férias com abono pecuniário. No momento da inscrição que vocês fizeram, foi colocado um questionário e a gente observou aí os questionamentos de vocês, que é exatamente o que a gente tem no nosso dia a dia, né? Dúvidas de como confeccionar as férias, dúvida com relação ao porquê das férias é, pelo mês civil e não pelo mês comercial. Dúvida por que o sistema faz uma separação de rubricas numa competência e parte numa outra. Enfim, a ideia é a gente trabalhar todas as dúvidas referente a férias no sistema de folha de pagamento, tá? Então, em primeiro lugar, gostaria de compartilhar com vocês o sistema de folha de pagamento e mostrar, né, um passo a passo na confecção dessas férias. A ideia, talvez, não seja mostrar um passo a passo nos mínimos detalhes, até porque é um procedimento que, né, acredito que quem mexe com o sistema já sabe fazer esse procedimento, né, enfim. Mas a ideia é mostrar para vocês um passo a passo na confecção dessas férias, até chegar no recibo, né? E daí a gente vai trabalhar e discutir a questão das rubricas, por que que tem incidências de rubricas é, naquelas rubricas que saem no recibo, e por que que nós temos outras rubricas na folha de pagamento e as incidências são outras, né? Enfim, essa é a ideia nossa aqui no nosso debate sobre férias, ok? No decorrer dessa nosso bate-papo, as dúvidas que forem surgindo, pode passar no chat, né? A Natália vai repassar para a gente no momento que a gente abrir o espaço para os questionamentos. E a gente passa, né? Se no decorrer desse processo tiver alguma dúvida que seja importante, né, que a gente fale imediatamente, você pode abrir o fone e falar com a gente, né? Se tiver algum problema, chat vai ajudar. Tudo bem? Então, vou compartilhar com vocês aqui o sistema de folha de pagamento. Folha de pagamento compartilhado. Temos aqui o seguinte.
É, no cadastro do trabalhador, a seção do trabalhador aqui, admitido em 2022, onde, né, já teve um período aquisitivo de férias, né? Caso não tivesse tirado esse período de férias, claro que ao confeccionar, seja um recibo ou confeccionar uma rescisão, é lógico que essas férias já teria, né, a dobra, mas não é o caso. As férias referentes a 2022, 2023, que é o ano da admissão ao ano seguinte, já quitadas. Confeccionando as férias, a gente observa o seguinte. Antes, quero mostrar para vocês que nos afastamentos eu tenho, no quesito férias, tenho apenas aquela referente ao período 2022-2023, certo? Então, dentro do cadastro do trabalhador, em eventos trabalhistas diversos, férias, eu vou pedir para incluir. Fazendo a inclusão, o sistema pega a data de último, né, do término do período aquisitivo anterior para iniciar o próximo. Então, o sistema monta, né, o prazo de exatamente um ano. Se dentro desse um ano, se dentro desse um ano o trabalhador teve faltas, o sistema vai capturar todas essas faltas e inserir nesse espaço, para, claro, definir a quantidade de dias de direito dessas férias, né? CLT define que até 5 faltas durante o período aquisitivo dá direito aos 30 dias de férias, né? Então, tem um escalonamento de 6 a 14, cai já para 24 dias, né? De 15 a 23 cai para 18 e aí por diante. Acima de 32, o trabalhador perde totalmente o direito às férias. E isso o sistema capta para lançar nesse espaço, buscando dar folha de pagamento. Imagina que você pegou uma empresa que não teve chance de pegar backup e precisou fazer o cadastro do trabalhador e precisa, né, confeccionar essas folhas, essas férias, né, para que, sei lá, referente à competência de setembro de 2024, mas não tem as folhas e sabe que o trabalhador teve faltas nesse período. Você pode inserir tranquilamente esse número de faltas nesse espaço, tá? Uma vez que você tem as folhas, não há necessidade que ele capta e traz essa informação para cá. Observe que, ao lançar 6 faltas, o sistema fez uma redução de 30 para 24 dias. Se o trabalhador tivesse, por exemplo, 15 faltas, né, nós temos aqui apenas 18 dias. Não é o caso desse trabalhador. Estou aproveitando e mostrando essa situação, porque naquelas perguntas, no ato da inscrição, uma delas, né, refere-se a férias com faltas, tá? Então, colocando essas férias aqui, caso o trabalhador faça a opção da venda de férias, parte das férias, né, você pode marcar que ele terá um abono pecuniário, não sendo, deixa desmarcado. E aqui na parte de baixo, você vai inserir, né, onde tem férias gozadas, você vai inserir qual o primeiro dia do gozo dessas férias. O nosso exemplo aqui, irei colocar 02/09 de 2024. Desculpa. 02/09 de 24. Ao pressionar Enter, todas as outras datas e informações, o sistema trabalha automaticamente. Então, basta clicar em OK, o sistema abre o sequencial para que sequencial 2 para você inserir um novo período de gozo, que não, né, que não tem possibilidade, visto que eu já fiz o lançamento dos 30 dias no período anterior. Caso eu tivesse feito um período de férias com um prazo menor, o sistema permitiria fazer um segundo sequencial e até mesmo um terceiro. Lembrando que na reforma trabalhista
é, foi permitido, foi criado a possibilidade de que as férias possam ser divididas em até 3 períodos, né? No caso aqui, vou simplesmente cancelar o sequencial 2, vou pedir para salvar, e o sistema cancela esse texto, né? Enfim, é, inserido o período aquisitivo no cadastro do trabalhador, e enquanto essas férias não forem confeccionadas e salvas, ela vai ficar em vermelho propositalmente para te chamar a atenção, que há algo pendente, né, que deve ser resolvido. Então, basta fechar e emitir. Desculpa, eu vou voltar aqui rapidinho no cadastro do trabalhador, porque uma vez que você insere o período de gozo de férias, você pode já, se quiser, pode fazer a impressão do aviso dessas férias, tá? Se quiser, pode fazer direto pelo a impressora aqui dentro. Não, não vai ser o nosso caso. Então, eu tenho o atalho de férias, onde basta inserir a matrícula do trabalhador, pressionar Enter. O último recibo em aberto, gravado no cadastro do trabalhador, o último sequencial, já será preenchido automaticamente, mostrando o sequencial do período de gozo. Que, caso tenha mais de um, você pode clicar na lupa, né, e selecionar qual que você quer, né, fazer a... No nosso caso, temos apenas um, onde, digitando o numeral 1, pressionando Enter, o sistema leva a informação para o campo cálculo de médias, competência para cálculo de médias. Uma outra dúvida de um participante. No quesito a média salarial do trabalhador, a média salarial de qualquer pagamento ao trabalhador tem que ser feito até o mês anterior. É o caso de férias, é o caso de rescisão, é o caso da primeira parcela do 13º, só não da segunda, né? Porque da segunda parcela, as médias têm que ser feitas até o mês de dezembro. É o prazo máximo para pagamento, né? Bem, o questionamento do nosso cliente é como seria feito o cálculo das horas extras de descanso semanal remunerado no cálculo dessa média. Média, uma vez que você cadastra o trabalhador, você vai vincular um sindicato e dentro do cadastro do sindicato você vai definir como será feito essa média. Se as 8 maiores dos últimos 12 meses, se as 4 maiores dos últimos 5, se as 6 dos últimos 6 ou até mesmo 12 de 12. Né? Então, essa definição é feita dentro do cadastro do sindicato que está vinculado ao cadastro do trabalhador, né? Que pode ser de acordo com o sindicato ou não. Não sendo de acordo com o sindicato, o sistema fará pela CLT, geralmente 12 de 12. Tá? Bem, nessa tela, nós temos aqui no canto superior, do lado da tesourinha, nós temos uma configuração. E nessa configuração é onde se define tudo aquilo que você pretende usar no cálculo dessas férias. Para quê? Para que o sistema faça isso de forma automática. Então, nós temos a rubrica de férias, rubrica de 1/3 de férias, a rubrica de férias coletivas com 1/3, a dobra com 1/3 e aí por diante. Abono pecuniário, 1/3 do abono, tal e tal. Na parte de baixo, duas informações importantes: salário do mês civil e salário do mês comercial, né? Então, são baseados nessas informações aqui na parte de baixo que o sistema irá utilizar, né? Se pega o salário do mês civil ou se o salário do mês comercial, tá? De forma que as rubricas têm que estar totalmente bem definidas aqui dentro e nos seus devidos lugares. Porque se você investe colocando nesse espaço a rubrica do salário mês comercial e no outro a do mês civil, como as fórmulas, né, são diferentes, você vai ter cálculo diferente. Então, é muito importante, muita atenção nesse momento. Tá?
Então, fechou. Assim como os proventos, nós temos os descontos e aí por diante, tá? Então, fechando essa tela, eu vou pedir para calcular. Ao fazer o cálculo, o sistema mostra no canto superior 3 páginas, onde a primeira traz o aviso prévio de férias, né, onde deverá ser formalizado, né, que por lei o trabalhador tem que ser comunicado, né, 30 dias antes do início do período de férias. Então, você tem o recibo, que ele vem vinculado nas páginas seguintes, os recibos. Então, caso você queira formalizar, né, queira assim, a legislação pede que seja avisado o trabalhador com 30 dias. Então, não é bem um querer. Mas a gente sabe que a maioria das vezes que a pessoa vai emitir o recibo de férias, emite tudo de uma vez, sem a tal formalização. Então, caso haja necessidade, queira e precise emitir o recibo, só o aviso melhor, você pode, de dentro do cadastro do trabalhador, você pode fazer essa emissão. Né? Emite só o aviso, entrega para o trabalhador, formaliza, tudo ok, que daqui a 30 dias sairá de férias. Né? 2 dias antes do início dessas férias, que é o prazo limite para quitação, você vem e emite através do recibo, emite todas as vias, ou, se quiser, emite só as páginas, né? As páginas A, B ou C. Né? Bem, na página 2, opa, na página 2 desse recibo, dessas férias, nós temos aqui, né, a primeira via do recibo, que diz aqui, 2 de setembro até dia 1º do 10. Então, as férias do trabalhador, né, está englobando aqui 2 dias, 2 meses, né? Porque inicia-se na segunda-feira, dia 2, e termina no dia 1º do 10. Por isso, aí vem um dos questionamentos muito usado no nosso call center, né, pelos clientes, que é: por que a separação? Por que a separação das competências? Antes de falar da questão separação, eu tenho que falar da questão das rubricas, porque nós temos as rubricas 1003 e a 1004, que, na lógica, pelo que o E-Social exige e pela que a legislação, né, nos diz, deveria ter apenas o desconto do imposto de renda. Acontece que eu não consigo chegar ao valor do imposto de renda se eu não souber quanto seria o valor do INSS. Mas eu não posso lançar INSS direto nas férias. Aqui temos apenas uma chamada provisão. Então, quanto seria o INSS dessas férias? Aí a gente faz uma simulação. Olha, o INSS dessas férias seria 19983. Com isso, eu tenho a possibilidade de calcular meu imposto de renda, porque preciso do valor do INSS, que é dedutível do imposto de renda, e com isso eu não estaria pagando a mais para o trabalhador. Resultado aqui já vem com essa dedução, né, da provisão do INSS. Esse é o primeiro ponto. Só mostrando para vocês aqui que as rubricas 1003, olha, 1003, ela tem uma classificação específica, né? Uma classificação específica, bem como a sua natureza. E nas incidências, está dizendo aqui 00 na contribuição previdenciária e 00 no FGTS. No meu recibo de férias, nenhuma rubrica pode ter incidência de previdência e FGTS. Se eu tentar inserir uma rubrica, vamos imaginar que a empresa queira conceder uma gratificação para o colaborador durante as suas férias e quer lançar essa gratificação. Eu estou colocando apenas um exemplo, tá? E vamos colocar que essa gratificação tenha incidência. Não estou entrando no mérito em si, estou colocando apenas um exemplo. Então, se essa rubrica tiver incidência previdenciária e tiver incidência do FGTS,
o sistema não vai aceitar, porque o E-Social define isso, não aceita. Tem que ter apenas o imposto de renda. Apesar da contribuição previdenciária, está mostrando aqui 00, ainda assim ele vai fazer a provisão, porque ele está entendendo que tem essa incidência 13. 13 é a incidência do IR relativa às férias. Então, ele vai fazer esse cálculo, né, para provisionar o INSS desse recibo. Assim, nós temos também a rubrica 1004. 1004, mesma coisa. Tem uma classificação e natureza específica de férias, definida pelo E-Social, e nas incidências 00 na contribuição previdenciária e 00 no FGTS. Apenas o 13, que é a incidência do imposto de renda sobre férias. Certo? Então, por que que ele fez a separação? Porque no recibo de férias, esse recibo de férias, ele está tendo data de pagamento. Deixa eu só abrir aqui. Ah, essas férias, com data de 2/9 de 2024 a 1/9 de 2024, ela terá que ser paga até 30/8 de 2024, ou seja, ela está sendo lançada em setembro e outubro. No entanto, como a legislação me obriga a fazer a quitação dela 2 dias antes, então, portanto, o pagamento é em 30/8. Caso esse recibo de férias, caso esse recibo de férias tivesse imposto de renda, essa retenção ocorrendo dentro do mês 8, né, seria repassado para, né, a Receita Federal na competência 8, apesar de que o recibo esteja dentro do mês, refere-se a 9 e 10. Tá? Então, veja bem, a separação aqui das competências é porque pela legislação e pela exigência do E-Social, a parte do FGTS e a contribuição previdenciária, né, a legislação diz que esses dois é regime de competência. Então, imposto de renda, regime de caixa, e INSS e FGTS, regime de competência. Então, cada um tem que ser pago dentro da sua competência. Então, essas férias, do dia 2 ao dia 30/9, nós temos aqui 29 dias, né, que será recolhido Previdência e recolhido o FGTS desses 29 dias. E esse um dia será recolhido só na competência outubro. Por isso, a separação, né? É um questionamento que acontece praticamente todos os dias no nosso call center, né? Do porquê da divisão, por que esse número de rubricas. Então, seria isso, né? A explicação. Tá? Mais uma vez, dúvidas vão passando, na medida do possível, a gente vai respondendo, tá? Daqui a pouquinho a gente abre o espaço para tentar responder essas dúvidas, ok? Ah, vou fechar esse recibo de férias, vou pedir para salvar e não continuar no trabalhador. Bem, férias confeccionadas referente à competência setembro, eu vou agora aproveitar e confeccionar a folha de setembro. Confeccionar a folha de setembro para ver como fica a folha dessa trabalhadora, né, que saiu de férias. Então, folha mensal, competência 9 de 24, 30/9 de 24. Vou pedir para gerar apenas a matrícula X. Gerou a folha para um trabalhador. E aqui nós temos várias e várias rubricas, dentre elas férias, férias, outras férias e aí por diante. Então, sendo provento, provento, desconto, desconto. Vamos ver como vai ficar a visualização da folha dessa trabalhadora.
calculada a folha, vou visualizar. Questão é a seguinte: quando a gente tem férias e rescisão na folha, o sistema mostra esse checkbox aqui, olha. Férias na folha. Se você deixa marcado e pede para visualizar, nós temos um número maior de rubricas. Por quê? Porque ele está espelhando as rubricas que saíram lá no recibo, apenas espelhando a rubrica 1003 e a 1004 que estava no recibo de férias. Ele também mostra a provisão do INSS, né, que recibo de 19983. Se você quiser fazer uma análise melhor, eu sugiro que você deixe desmarcado essas férias da folha. Observe, marcando o recibo, marcando que é para visualizar, nós temos um saldo líquido de R$ 57,80. Se você desmarca, o saldo líquido continua o mesmo. No entanto, as rubricas que apareceram aqui, né, são bem menos, porque ele deixou de espelhar as do recibo, então fica melhor a análise. Mas por que tantas rubricas de férias assim? É um outro questionamento que acontece muito. Por quê? Quando a gente fez o recibo, eu disse que o E-Social não aceita que seja descontado o INSS. E nesse recolhe o FGTS no momento que está fazendo o recibo. Então a gente faz uma provisão, né? Fizemos uma provisão de INSS e essa provisão ela é devolvida quando você confecciona a folha. Então, quando você confecciona a folha, ele paga as férias, mesmo valor que está no recibo, ele paga um terço, que está também no recibo, e devolve o INSS para o trabalhador, que é esse 199,83. Por que a devolução? Porque o INSS é regime de competência. Sendo regime de competência, eu vou pegar o valor das férias e vou somar com o que ele tem de diferença salarial, no caso aqui ele tem um dia, e vou aplicar na tabela do INSS. Eu não posso fazer essa aplicação de forma separada, por ser regime de competência. Então, por isso, eu devolvo o INSS para o trabalhador e vou fazer um cálculo desse, né, sobre o saldo de salário sobre as férias e um terço. Não estou calculando sobre a rubrica de devolução do INSS. Por quê? Essa rubrica 1012, ela não tem incidência previdenciária, não tem incidência de nada, na verdade. Eu estou devolvendo ao trabalhador uma provisãozinha que eu tinha feito lá no recibo. Então, somando o saldo de salário e tal, eu tenho aqui uma base de INSS de 2.519 e nesse momento eu faço a aplicação na tabela. Aí pode cair em várias faixas, 7,5%, 9%, 12%, 14%. Aí eu vou fazer os descontos. Esse desconto aqui aparece o que se refere às férias, o 19983, né? E a diferença vai cair na rubrica 1074. A soma das duas refere-se ao INSS, né, a essa base aplicada em todas as faixas lá na tabela do INSS. Tá? Mas por que eu estou pagando novamente? Estou pagando apenas para tributar o INSS e para tributar o FGTS. Porque eu estou pegando de volta, olha, estou diminuindo aqui, olha, estou pagando 1008, estou fazendo uma subtração na 1013. Estou pagando na 1009, estou, né, diminuindo aqui na 1014. Ou seja, o trabalhador não estará, né, recebendo novamente, não. Não está saindo valores do caixa da empresa, né? Porque isso aqui é apenas uma jogada que é para fazer as devidas tributações no seu tempo certo. Ok? Vou fechar essa folha e vou gerar agora a folha da competência 10 de 24, para ver como fica a folha desse trabalhador da competência 10 de 24.
visualizando a folha, temos aqui a mesma coisa que foi feito na competência 9 será feita agora na competência outubro. Podemos marcar o checkbox aqui, onde nós temos agora 30 dias de salário, mês de 31, pelo mês civil, né? 30 dias de salário e um dia de férias está aqui, pagando, descontando, pagando, descontando. A soma de tudo, né? Ele faz a tributação previdenciária e de FGTS. Ok, tudo bem, pessoal? Pergunta? Natália, perguntas? Nós tivemos uma pergunta aqui, não sei se você vai citar mais tarde, mas eu posso fazê-la Desculpa, agora. eu não estou te ouvindo direito. Deixa eu ver aqui. Peraí, só um instantinho. Aqui, tá me ouvindo melhor? Sim, está melhor. Beleza. Temos uma pergunta aqui sobre a questão de afastamento, certo? A pessoa, o nome dela é Jane Paz, ela informou que ela tem um funcionário que ficou ali 2 anos afastado por conta de um acidente de trabalho, acredito eu. E aí ela perguntou que, na verdade, mentira, não é acidente de trabalho, ela colocou que foi um acidente fora da empresa, então seria uma doença ali não relacionada ao Auxílio-doença. trabalho. Exato. Isso. E aí ela perguntou como que ela faz ali o acerto ali, como ela faz as férias desse funcionário no caso desse afastamento. Perfeito. Ah, na CLT, nós temos o seguinte: o trabalhador ele perde o direito a férias a partir de 180 dias, recebendo o benefício da Previdência Social. Então, são 180 dias recebendo o benefício que começa, né, o recebimento a partir do 16º dia. Deixa eu só abrir minha tela aqui. Eu não consigo abrir ela toda. Vamos lá. A CLT diz que trabalhador que recebe benefício da Previdência Social 180 dias dentro do período aquisitivo, ele perde totalmente o direito a férias. Isso tem que ser contado a partir do 16º dia. Ou seja, na contagem geral do afastamento, teria que ser de 195 dias. Então, eu vou fazer um compartilhamento aqui, novamente, da folha de pagamento, para mostrar para vocês aqui. Vamos lá. Vamos colocar um trabalhador. Colocar um afastamento para ele aqui, 03, não relacionado ao trabalho. Vamos colocar desde 01/12/23 até 31/12/24. Um exemplo. Tá? Eu coloquei um exemplo aqui de afastamento, mas não é bem assim que você faz um afastamento, né? Quando tem um afastamento que supera 15 dias, você tem que fazer um fracionamento. Até 15 primeiros dias você lança como 0P3, né? E a partir do 16º dia lança como mesma doença. Somados, né? Ele vai entender que... coloquei aqui direto só para que a gente possa adiantar a informação do quesito férias. Então, esse trabalhador que foi admitido em 6/11 de 2023, logo no dia 1º/12 de 2023, se afastou. Se eu tentar inserir um período aquisitivo de férias dele aqui, o sistema já mostra uma mensagem: olha, o trabalhador esteja afastado pela Previdência Social por período superior a 180 dias. Então, ele perde o período totalmente o direito a férias. No meu caso aqui, eu coloquei um ano e um mês, né? Mas poderia sim ser os 2 anos, né? Conforme é o questionamento da Jeane. De forma que
ele perde todo o seu direito às férias e o novo período dele vai recomeçar no dia do seu retorno. Então, Jane, na hora que você inserir o período aquisitivo do trabalhador aqui, ele vai matar esse período dele, né, e recomeçar tudo na data do seu retorno, iniciando um novo período aquisitivo que pode ser totalmente diferente do que foi iniciado no ato da sua admissão. Não sei se ficou claro o questionamento, enfim, mas é isso aqui. Tudo bem? Tá, Hum, joia. peraí. É, Tem é, alguém que parece querendo Posso? falar? eu acho Sou que eu. seria ela mesma. Ah, tá, Sou eu. Jane. Boa Ficou, tarde. é isso mesmo, Jane? Boa tarde, tudo bem com o senhor? Tudo jóia. Então, na verdade, ele foi para a festinha à noite, no botequinho, e sofreu uma facada, né? Hum, Então, ele ficou esse período 2 anos afastado, e cada vez que ele ia mandando o atestado médico, eu ia lançando no sistema. Só que eu perfeito. estou achando que eu fiz alguma coisa errada, porque fica em vermelho, né? E não aparece, como o senhor indicou agora, que não, eu sei que ele não tem direito, eu já tinha pesquisado sobre isso, informei a ele, né, que ele perdeu, infelizmente ele perdeu esses 2 períodos, né? Hum. Mas continua aparecendo em vermelho no sistema e também não aparece essa informação que ficou mais de 180 dias. Tem que ter muito cuidado com relação à questão do lançamento do afastamento. Vamos voltar aqui. Eu vou deletar, Hum, eu vou alterar esse. Imaginando que ele apresentou esse atestado e supera 15 dias, claro. Então, qual o meio correto de fazer o lançamento desse atestado? Então, de primeiro até o dia 15, eu coloco com retorno dia 16/12/23, e coloco como P3, e aqui sem incidência, porque eu sei de cara que vai superar 15 dias, sem certo, incidência, certo? certo, No próximo, o restante do atestado, eu vou lançar aqui como 03, lançando dia 16/12/23, até a data final do outro. Vamos imaginar que ele deu um atestado de. O primeiro atestado foi até final de janeiro de 2024. Então, retorno dia 1º/2 de 24. Um exemplo, tá? Eu vou ok, marcar aqui que é a mesma doença, né? Pronto. Aí, quando chega no dia 1º/2 de 2024, ele apresenta um novo atestado de mais 90 dias. Então, ao certo, fazer o lançamento, eu venho aqui e tenho que marcar que é a mesma doença, porque se eu não fizer isso aqui, ele vai entender, ele vai pagar 15 dias a cada lançamento de atestado que eu lançar para esse trabalhador. certo, Se eu ok. marquei que é a mesma doença, ele vai dar uma continuidade do afastamento anterior. Inclusive, É, essa mesma forma de lançamento aqui, ele ocorre numa intervalo de até 60 dias. Então, se dia 1º de fevereiro seria o retorno, ele retornou de fato, né? Trabalhou ali 40 dias, voltou ao médico e, relacionado àquele mesmo problema anterior, o médico entendeu que ele vai ter que se afastar novamente, agora por 90 dias. Então, o senhor está já matou a charada, eu estou então, olhando já aqui. está relacionado aqui a situação, né? Está relacionada. Então, até 60 dias do retorno do anterior, se for relacionado, você vem e marca aqui. Marcou, pronto. Ele sabe que é uma É, continuidade. é exatamente isso, eu estou olhando aqui na minha folha e eu esqueci de marcar a mesma doença do afastamento. Perfeito. Daí, então, Então, agora eu vou marcar. Porque é perfeito. 2019 e 2020 ainda. Aí teria que fazer os ajustes de todos os afastamentos, de todos os É, atestados apresentados, né? Porque senão, se não marcar, ele vai contar 15 dias a cada um. A cada é, atestado, 15 dias. E esses 15 tá. dias é a obrigação da empresa que Sim, está, sim, sim. Tá né? certo. Tá ok, então. Muito obrigada, viu? Por nada, que isso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mais algum questionamento, Tivemos uma pergunta Natália? aqui sobre a questão do abono pecuniário. Se o sistema Perfeito. permitirá que a gente consiga vender ali menos do que 10 dias, né? Certo. E se você puder exemplificar para a gente, para a pessoa, o nome dela é Jennifer Cristina. Perfeito, vamos lá. Ah,
Eu tirei o afastamento do trabalhador, vamos aqui. Esse trabalhador aqui, exemplo. A admissão dia 6 do 3 vai ter um abono pecuniário. A empresa vai dar apenas 20 dias de férias para ele. Vamos colocar exemplo, dia 1º do 9, 1º do 11 de 24, né? A lógica é que os 20 primeiros dias seja de férias e os 10 últimos de abono pecuniário. Mas não é o caso. A empresa, são 10 dias. A empresa vai conceder apenas 20. Então, eu posso desmarcar o abono pecuniário e ajustar essa data aqui. Eu quero dia 20 do 11 de 24. Observe aqui o seguinte, que eu tenho agora, eu coloquei que são 20 dias. De 1 a 13 será de férias, e aqui eu tenho 7 dias de abono pecuniário. Aí você diz assim, mas eu não quero 7 dias, eu quero 10. Você pode vir aqui e alterar. Altera para 10 dias. Então ficou agora de 1 a 10 e de 11 a 20 o abono pecuniário. Aqui o sistema vai soltar uma mensagem, mas a mensagem é por quê? Porque a legislação na reforma trabalhista diz que as férias agora poderão ser divididas, né, em até 3 períodos, sendo um não inferior a 14 dias e os outros dois. Então, fechado o recibo de férias, venho fazer a emissão. Logo, nós temos aqui no canto superior, 6 páginas, né? As 3 primeiras referem-se aos 10 dias de férias, de 1 a 10, né? Cálculo normal, onde as 3 últimas, o abono pecuniário. Abono pecuniário. Esclarecido a dúvida, nós fizemos um abono com uma quantidade menor, né, de dias, que nós colocamos um período de férias menor, onde o sistema automaticamente criou um texto, porque a legislação diz que é um texto, mas o sistema permite fazer, né, alguns ajustes manualmente. Qual o nome dela? É, o nome dela é Jennifer. Jennifer, está esclarecido? Ela respondeu no nosso chat que sim, que tá, que ela entendeu. E eu acho que a Ótimo. gente pode até lembrar que a gente já pegou alguns casos em que as pessoas tentam fazer um recibo de férias só com o abono pecuniário. Só, por exemplo, a pessoa tirou 20 dias de férias. E aí sobraram 10 e ela quer vender esses 10. Aí, nesse caso, se o senhor puder explicar pra gente, porque realmente não vai conseguir, né? Perfeito. Porque que muita gente, inclusive, como a Natália coloca para a gente aqui, se eu concedi 20 dias de férias, o trabalhador tem um saldo de 10 dias. Por que não fazer esses 10 dias com um abono pecuniário exclusivo com um abono pecuniário? Porque na legislação, na CLT, nós temos lá o prazo para quitação das férias, bem como o abono pecuniário deverá acontecer até 2 dias antes do início do período de férias. Logo, se a regra diz que eu tenho um prazo para quitação desse abono pecuniário, que tem que ser junto com as férias até 2 dias antes do início das férias, eu não posso fazer uma separação. Logo, você não vai conseguir através do sistema, infelizmente. Ótimo. Temos aqui também o André que fez a seguinte pergunta, que lá na tela dos trabalhadores tem uma opção de ajustar. E aí, lá nessa tela de ajustar, ele fala: podemos zerar os dias de direito do período aquisitivo. Nesse caso do afastamento, que é o caso da pergunta anterior que nós tivemos, né? Se esse ajuste poderia ser usado para que não fique nenhuma pendência. Veja bem, essa opção de ajustar acontece muito quando você pega backup de outros clientes que por algum motivo ficou alguma pendência na gravação do recibo.
E até mesmo quando houve anos atrás a conversão do sistema antes, que era DOS, para o sistema DOS não, a outra versão para a versão atual, onde muitas das vezes se inseria apenas os afastamentos e não se confeccionava o recibo, é, é que ficava alguma coisa pendente. Então, usa-se, melhor, essa opção de ajustar para zerar os dias de direito. Então, você pode, se você tiver trabalhador ou trabalhadores, né, com férias pendentes em vermelho, você pode tentar fazer o ajuste. Senão, infelizmente, teria que eliminar e confeccionar. Ótimo, Confeccionar Paulo. uma nova. Acho que por enquanto as dúvidas acabaram. Perfeito. Então, pessoal, à medida que tiverem dúvidas, pode passar no chat, a gente vai dar sempre uma pausazinha para que a gente possa, né, estar respondendo na medida do possível. Então, veja bem, vou, eu vou pedir para salvar esse recibo de férias, não quero continuar no cadastro do trabalhador. Então, voltar naquele primeiro trabalhador, tivemos férias confeccionadas, e mostrar para vocês o afastamento. Olha, ficou gravado agora o afastamento. Nós tínhamos apenas o primeiro período, né, de férias, e temos agora as férias que fizemos como exemplo, de 2/9 até dia 2/10. Retorno dia 2/10. Essa informação, ela tem que ficar com os recibos, as informações relativas ao afastamento e retorno dessas férias. Então, essa informação tem que ser prestada ao e-social. Você vem aqui, na central do e-social, você vem e pede o evento 2230, basta você informar o período que quer, né, transmitir. Eu quero transmitir todos os afastamentos que ocorreram dentro do mês de setembro. Então, feito isso, você pede para rodar o diagnóstico. Aqui apareceu para mim 2 afastamentos. Deixa eu ver que afastamentos são esses. Nós temos aqui matrícula 113 com o afastamento 03, né, que eu fiz um lançamento de afastamento lá, a partir da competência. Na verdade, ele não pegou, porque eu fiz lá um movimento de afastamento, né? Deixa eu ver aqui. Matrícula 1, desculpa, 113 eu já tinha um afastamento. As férias, na verdade, foi confeccionado para a matrícula 174. Então, temos aqui o motivo 15 e a informação do afastamento. Então, uma vez que diagnosticado, agendado e transmitido ao e-social, lá no cadastro do trabalhador, lá no cadastro do trabalhador, nos afastamentos, eu vou ter essa informação do afastamento gravado no cadastro dele. Por que não o retorno? O retorno não foi porque a gente rodou o diagnóstico da competência em setembro, né? E quando for em outubro, eu vou rodar o diagnóstico também do 2230 e não vou rodar o diagnóstico apenas para esse trabalhador. Eu rodo o diagnóstico e pego todos aqueles que estão, né, com informação para o 2230 e comunicar já de cara ao e-social. Quando eu devo fazer isso aqui? A informação do 2230 tem que ser transmitida ao e-social até o dia 15 do mês subsequente. Eu costumo dizer que não observe essa data e faça sempre antes do fechamento da sua folha. É isso. Se você, por exemplo, fechou a folha de setembro no dia 25 do mês de setembro, então, antes que a transmitir e fechar tudo no e-social, faça logo esse procedimento. Inclusive, tem uma ferramenta aqui na central do e-social
Aqui embaixo nós temos o G0009. Ele pega todos os eventos da competência em questão, né? Basta você informar a competência e tal. Então, quando você roda esse G0009, o sistema ele vai buscar uma eventual rubrica que você tenha alterado ou feito a inclusão, né? Ele vai pegar uma eventual alteração no cadastro da empresa, tudo que tiver pendente da empresa que você definiu aqui na parte de cima, o sistema vai captar e vai fazer isso numa ordem lógica para que seja, né, transmitido também para o e-social nessa mesma ordem, sem um atropelar o outro. Claro que o e-social, se você não se colocar, não enviar esse evento na ordem lógica, você vai ter problema. E o sistema, nesse agendamento, né, em lote, ele já faz esse procedimento para que, feito o agendamento, vamos colocar aqui. Então, ele vai fazer uma varredura em tudo que tem que ser transmitido. Demora um pouquinho, porque ele precisa checar eventual mudança de rubrica, eventual afastamento, 1200, alteração salarial, enfim, tudo. Ele vai fazer a captura e você fazer o agendamento. Ok? Aqui eu tive problemas, por quê? Porque eu confeccionei a folha apenas para um trabalhador. E aqui está me acusando que está faltando informação para todos os outros trabalhadores, né? Vou só cancelar aqui. Está faltando, eu não cheguei a fazer folha para os demais trabalhadores. Mas feito isso, feito esse agendamento aqui no e-social, todos eles apareceriam aqui no grid, onde basta clicar com o botão direito do mouse e também fazer o procedimento de envio de todos de uma única vez. Então, o sistema novamente vai organizar para que seja transmitido uma ordem que não nada atropele, né? Enfim, certo? E sendo feito, você fazendo esse procedimento, pode deixar o sistema trabalhar e tomar o seu cafezinho e ficar de boa, que o sistema vai fazer todo o procedimento sem nenhum problema. Ok? Dúvidas, pessoal? Pergunta? Temos aqui, Paulo, Uhum. duas perguntas. A Sim. primeira é assim, é do André. A data de pagamento na emissão da folha, podemos colocar no quinto dia útil. Ou então, deixa eu ler novamente. A data de pagamento na emissão da folha, podemos colocar no quinto dia útil ou terá influência no regimes de competência e de caixa das férias? Eu acredito que ele Não, esteja querendo saber se a gente pode, mesmo tendo as férias, se a gente pode colocar ali uma data de pagamento da folha no quinto dia útil. sem problema, sem problema. Por quê? É, Quando eu faço um recibo de férias, deixa eu só entrar no cadastro da empresa aqui, para mostrar. Aqui nos DARFs. Nos DARFs, dentro do cadastro da empresa, eu pedi um período de apuração. No caso dessas férias que eu fiz, ela não teve imposto de renda, é um salário, né, um pouco mais baixo, não teve imposto de renda. Se tivesse tido o IR, o fato do pagamento ter sido ocorrido, né, ter ocorrido dentro do mês 8, apesar do início das férias ser só no mês de setembro, iria aparecer aqui como período de apuração 31/8, o valor equivalente, logo à frente ele mostraria referente às férias de fulano de tal. Isso dentro da competência 8. Então, quando você fecha a sua folha de pagamento da competência 8, mesmo que tenha colocado a data de pagamento lá no dia 5/9, quando você transmitir as informações para o e-social, a parte previdenciária e a parte de FGTS será apurada na competência 8, porque é regime de competência. Então, quando você fez a transmissão, fez as assinaturas, lá no ECAC você vai emitir sua guia para pagamento. Todas as informações previdenciárias, de forma bem detalhada,
né? O que foi descontado, a parte patronal, a parte de outras entidades e tudo mais. Além disso, irá aparecer o imposto de renda no Código 0561, que foi retido dessas férias, mesmo essas férias ocorrendo só na competência setembro. Mas o fato de ela ter sido paga dentro do mês de agosto e o imposto de renda é regime de competência, vai junto com a competência na guia, né, emitida pelo ECAC da competência agosto. Não Ótimo. sei se era isso. Ele Pode. falou que entendeu, tá tudo certo. Temos Perfeito. uma pergunta também da Jennifer, que ela falou o seguinte: tem algumas filiais e uma delas, os funcionários foram transferidos para a matriz. Com isso, não foi gerada folha de pagamento em agosto para essa filial. Preciso enviar algum evento e cadastrar algo para essa filial? Desculpa, repete para mim, Natália. Ó, tenho algumas filiais e alguma delas os funcionários foram transmitidos para a matriz. Com Todos os isso, trabalhadores da filial foram transmitidos para a empresa matriz. Vamos colocar esse exemplo. ótimo. E aí eu acredito Certo. que eles foram transferidos no início de agosto. E aí com isso essas férias, essas férias não, esses funcionários não tiveram folhas em agosto na filial, tiveram folhas em agosto apenas na matriz. E aí ela está questionando se para essa filial, como não teve, nesse nosso exemplo, né, como não teve folha, se ela vai precisar enviar algum evento para a social. Veja bem, quando você transfere trabalhador de um CNPJ para um outro que não tem relação, né, com o CNPJ básico desta empresa, que a gente chama de empresa do mesmo grupo econômico, porém CNPJ distintos, você, da empresa de onde o trabalhador está saindo, você tem que enviar o desligamento. Na empresa onde ele está entrando, o desligamento, que é o 2299. E na empresa onde eles estão entrando, o 2200. É um procedimento padrão, né, como se estivesse demitindo o trabalhador e admitindo no outro local, certo? Quando é matriz e filial, esse procedimento não é feito. Por quê? Porque todos eles estão vinculados ao CNPJ básico da empresa. Logo que, se você transferiu da matriz para a filial né, ou da filial para a matriz, basta você enviar na empresa de destino o evento de alteração contratual, que é o 2206. E se eles não têm nenhuma folha lá na empresa de filial, nada a fazer. Por quê? Porque o 1200 e o 1210 são eventos periódicos, né? Você envia por estabelecimento, envia para a matriz, para a filial 1, para a filial 2, para a filial 3. Filial 4 não tem nenhum trabalhador que tenha tido folha e nem que tenha tão pouco pagamento, né? Então, essa você não transmite. Aí você continua enviando para as demais filiais, tal e tal. O 1299 você envia uma única vez e ele vai pegar de todas. Geralmente é enviado pela matriz, Ótimo. certo? Temos aqui uma pergunta do Daniel Borba. Ele falou o seguinte: boa tarde. Na época da pandemia, foi feita alteração para que as férias pudessem ser parceladas em 3 períodos. Ainda está valendo isso? O sistema aceita fazer esse parcelamento ainda? As férias, na verdade, na época da pandemia, houve umas várias alterações, ajustes, para que você pudesse conceder férias sem seguir a regra da CLT. Sem seguir a regra da CLT, eu digo que sem seguir a regra de ter que avisar com 30 dias, tal, podia até pagar no mês seguinte, foi as facilidades, né, para o momento difícil que vivíamos naquele momento. No entanto, a divisão de 3 períodos, ela não é da pandemia, é da reforma trabalhista. A reforma trabalhista que nós tivemos em 2017, se eu não me engano, o Ah, 2017 foi a Previdência, eu acho que 19 foi, foi a. eu acho que foi em 2012, não, acho que foi 2017 mesmo. Exato, porque teve uma 17, outra 19, uma da Previdência e outra trabalhista, né? A da É, reforma trabalhista, né? Que mudou a questão do período de férias. Por quê? Antes dessa reforma trabalhista, a legislação dizia o seguinte, que as férias, excepcionalmente, as férias poderiam ser divididas em até 2 períodos. Não era uma regra, era excepcionalmente. Com a reforma trabalhista é que foi possibilitado você fazer essa divisão, né? Aí a divisão fica assim:
Um dos períodos não pode ser inferior a 14 dias. E os demais não pode ser inferior a 5 dias, tá? Então, confeccionou umas férias, ainda que você queira dar apenas 10 dias. Beleza, é o primeiro. Aí o sistema, quando você tenta colocar essa informação no cadastro do trabalhador, ele vai dar um alerta. Diz, opa, tá menor que 14 dias. E aí, deseja alterar? Basta dizer que não. Ele permite você continuar e confeccionar. Beleza, fez as férias, pagou, quitou, pediu para salvar, você vai ter dentro do cadastro do trabalhador as férias, direito 30 dias, pagos 10 dias, saldo 20 dias. Esses 20 dias você tem que tomar o cuidado para que não passe do período prazo limite, né? Nós temos 12 meses após o vencimento para que você faça a quitação por completo dessas férias. Então, as férias venceram lá no mês de janeiro. Logo assim que venceu, você concedeu 10 dias. Então, você tem que tomar cuidado porque o restante tem que ser quitado até dezembro, porque se chegar em janeiro, passar do prazo, você vai pagar dobra. Claro que só sobre aquilo que passou da data. Sobre os 10 dias que já foram quitados, não. Tá? Então, o sistema dá essa. Aí você pode acessar num outro momento, inserir mais. Opa, quero mais 5 dias. Aí você pode fazer sim. Por quê? Porque a legislação diz que o prazo, dos períodos não pode ser inferior a 15 dias, 14 dias, e os demais não pode ser inferior a 5 dias. Deu 10 dias, 5 dias, e o restante 15 dias. Esse restante aqui você já vai ficar meio que engessado, tendo que quitar de forma integral. Ótimo, Paulo. Obrigada. Por enquanto, não tem mais dúvidas. Mas se vocês Certo. tiverem, pessoal, podem ir mandando aí. Perfeito. Então, vou interromper esse compartilhamento aqui. Uhum. É, Um dos questionamentos que nós tivemos aqui foi quanto à possibilidade de, assim, no entendimento das férias quando o trabalhador tem faltas, tá? Então, o questionamento foi no quesito rescisão. No entanto, essa situação que eu vou mostrar aqui, ele serve para toda e qualquer, tá? Então, eu vou compartilhar aqui um documento do Word. Então, veja bem, nós temos aqui na CLT o artigo 130, que diz o seguinte: após 12 meses de vigência do contrato, o trabalhador terá direito às férias na seguinte proporção: 30 dias se não tiver faltado mais de 5 vezes, 24 dias se o número de faltas ficar de 6 a 14, cai para 18 dias se essas faltas, né, for de 15 a 23. Para 12 dias, se o número de faltas for de 24 a 32. Então, na CLT, nós temos aqui o que diz o número de faltas equivalente a um ano de férias. A um ano de férias, né? Então, eu estou fazendo uma rescisão do trabalhador, ele teria direito a. Ele teve, vamos colocar um exemplo aqui. Ele teve 10 faltas. Então, ele ficou nessa primeira faixa aqui, ó. Desculpa, nessa segunda faixa aqui. Se ele tem de 6 a 14, ele, ao invés de tirar 30 dias, vai ter apenas 24 dias. Então, se ele tem apenas 7 meses e está dentro dessa de limite de faltas aqui, então, se durante 12 meses ele tem 24 dias, quantos dias ele teria se tivesse 7 meses de casa? Então, é a regrinha de 3, né? Então, deixa eu interromper aqui. Ah, deixa eu- Então, eu vou colocar um exemplo aqui, tá? Se o sujeito tem 10 faltas, então cai de 30 para 24, no caso, se ele tivesse um ano. Mas como ele tem 7 meses, se 12 meses ele dá direito a 24 dias, em 7 meses teria quanto? É a regra de 3, de 7 vezes 24 dias, dividido por 12. Então ele vai ter direito a 14 dias de férias.
É, interrompendo novamente e compartilhando o outro documento. Nós aqui, nós utilizamos uma tabelinha como essa aqui, olha. Que ela vem mostrando aqui, olha. Proporcionalidade até 5 faltas, de 6 a 14, tal e tal. 7 meses de casa, se o sujeito está nessa faixa, ele vai ter direito a 14 dias de férias. Certo? Então, com isso, a gente tem que lembrar, se você quer saber quantos avos dá de férias esses 14 dias, basta dividir esses 14 por 2,5. Por quê? Porque cada avo corresponde a 2 dias e meio, né, de férias. Então, se o sujeito tem um avo, 2 dias e meio. Se ele tem dois avos, então seria 2,5 vezes os dois. Se ele tem 12 meses, ele vai ter direito a 30 dias de férias. Então, cada avo corresponde a 2,5 dias de férias. Se ele tem 14 dias e você quer saber em número de avos, basta dividir isso aqui pela quantidade de 2,5 dias, que, no final das contas, ele vai ter direito a 5,6 avos, que vai aparecer na visualização da sua rescisão. Isso aqui é que muitas das vezes não fica muito claro para a pessoa no entendimento. Mas se você sabe quantos dias ele vai ter, divida por 2,5 e você vai encontrar o número de avos que vai aparecer no recibo de férias. Ok, pessoal? Ótimo, Paulo. Pergunta, Natália? Por enquanto, não tem mais nenhuma pergunta. Pessoal, se Perfeito. vocês tiverem qualquer dúvida, podem mandar aí no chat que a gente vai respondendo, tá? Então, voltando aqui na folha de pagamento, aproveitando, nós temos aqui ainda uns 14 minutos ainda, nós falamos de férias simples, férias com abono pecuniário, férias... vamos falar agora de férias em dobro, tá? Férias em dobro. Como nós comentamos agora há pouco, a empresa tem prazos para conceder as férias. Se essas não forem concedidas dentro do prazo, dobra. Seja na quitação dessas férias, seja na quitação no período de gozo, seja na quitação na rescisão. Tem que pagar, enfim. Então, imaginemos que, deixa eu voltar no cadastro desse trabalhador que eu fiz as férias. Retirando aqui os afastamentos, eu tenho um afastamento de... Não, vou deixar esse afastamento aqui. Apenas vou eliminar as férias. Para eliminar as férias, é importante sempre você fazer o procedimento padrão, que é entrando na tela do recibo de férias, clicando na tesourinha, informando a matrícula do trabalhador, e aqui o sistema relaciona todos os períodos que estão gravados no cadastro dele. Então, basta informar o primeiro dia das férias que você quer eliminar. Claro, desde que ela não tenha sido transmitida para o e-social, você informa e o sistema fez a eliminação. Vamos ver como foi que ficou no cadastro do trabalhador. No cadastro do trabalhador, em férias, o que estava, né, na cor preta, agora ficou na cor vermelha. Então, basta você fazer a exclusão. Feito, foi para o espaço aquelas férias, o afastamento também foi para o espaço, não se preocupa mais com relação a essa questão. O trabalhador, no nosso exemplo, admitido em 2022, teve já o seu período, o primeiro período de férias de 22 a 23 no prazo. Então, esse período de férias de 2/2 de 2023, que venceu aqui em 1º de fevereiro de 2024, começou a contagem do período de concessão das férias exatamente no dia 2/2 de 2024, ou seja, no dia seguinte ao vencido. No dia 2/2 de 2024, começou a contagem regressiva para que esse empregado possa sair de férias. Lembrando que esse período conta você dá o aviso
ele cumprir os 30 dias, iniciar e terminar até 1º de 2 de 2025. Não fazendo isso, dobra. Então, vamos fazer o teste. Inserir um período aquisitivo em 1º de 4 de 2025, para ver como fica aqui. Então, confeccionando as férias, nós temos apenas um sequencial para esse período aquisitivo. Vou pedir para calcular. Deixa eu só... Eu volto daqui a pouco. Então, temos as férias do trabalhador aqui, onde aquelas mesmas rubricas 1003 e 1004 calculado normalmente, certo? Com as rubricas de dobra e 1/3 de dobra. Por quê? Porque os 30 dias de período de concessão, né, passou do prazo limite, que era passou do prazo limite, que é de 1º de 2 de 2025. Passou a dobra. Se eu tivesse confeccionado as férias desse trabalhador, por volta do dia 20 de janeiro, e passado apenas 15 dias da data limite, a dobra seria apenas dos 15 dias. Tá? Deixa eu só voltar aqui para mostrar uma coisa que é importante. Tá? Quando, quando a gente está inserindo aqui o período de férias, o sistema mostra geralmente aqui, entre parênteses, ele mostra qual dia da semana que o trabalhador está saindo de férias. E esse dia caindo numa folga, num feriado, o sistema mostra na cor vermelha para te chamar a atenção. Eu quero apenas com isso lembrar que a reforma trabalhista teve um pequeno ajuste nesse quesito. Por quê? Porque as férias, em nenhum momento, não há possibilidade de você fazer com que estas férias coincidam o início dela com a folga do trabalhador. Seria muito injusto. Então, imaginamos que o trabalhador que trabalha de segunda a sexta, folga sábado e domingo, eu não posso, né, nunca pude, na verdade, colocar de férias iniciando no sábado. O que acontece é que, antes da reforma trabalhista, acontecia muito das empresas, né, colocarem o trabalhador de férias iniciando na sexta-feira, já que não poderia colocar e coincidir a, com a sua folga. Então, a reforma faz uma outra alerta que as férias, o intervalo entre o início das férias e o repouso do trabalhador tem que ter um intervalo mínimo de 2 dias. Logo, se ele folga no sábado, eu teria que fazer com que essas férias se iniciassem pelo menos na quarta-feira, para ter um intervalo mínimo de 2 dias. Isso consta na reforma trabalhista no quesito férias. Certo? Ótimo. Pergunta? Temos aqui duas perguntas, Paulo. Sim. A primeira é perguntando como gerar apenas o aviso de férias sem gerar o recibo de férias. Ótimo. Então, veja bem, voltando à folha de pagamento, folha visualizada, Sim. ótimo. Então, aqui eu inseri, eu vou fazer do zero com outro trabalhador, tá? Desculpa. Um outro trabalhador, venho aqui no aviso recibo de férias, vou inserir o período aquisitivo e o período de gozo. Vamos colocar que essas férias iniciando no dia 1º de 11 de 24. Feito isso, cancelo, volto para a tela anterior. Eu tenho aqui a impressora, onde na impressora ele vai mostrar para mim o aviso, apenas o aviso. Então, seguindo a regrinha, mais uma vez, eu disse, olha, se você quiser, mas não é bem assim.
né? Caso você cumpra rigorosamente o que diz a legislação, em ter que avisar com 30 dias antes, você, ao inserir dentro do cadastro do trabalhador, o período aquisitivo e o período de gozo, você, por dentro do cadastro dele mesmo, você clica na impressora e ele vai possibilitar visualizar e imprimir apenas o aviso. Chegou na prazo, no data certinho, né? Na data certa, aí sim você vem no recibo e faz a impressão, Ótimo. ok? A outra pergunta é: o sistema aceita o fracionamento em 2 ou 3 períodos aqui, de gozo e também nem dentro desses 3 períodos, em algum deles, que haja o abono de férias, o abono pecuniário? Perfeito. Eu posso colocar aqui o seguinte: é, eu concedi 15 dias de férias para o trabalhador. 15 dias de férias que está dentro do limite. Vamos colocar 14 dias. Coloquei 14 dias de férias para o trabalhador e restam, no caso, 16, né? Esses 16 dias eu posso sim fazer um fracionamento. Como? Pagando o restante, os 16 dias, e desses 16 dias, pagar um terço do abono pecuniário. Agora, se eu paguei 14 dias de férias, se eu paguei 14 dias de férias, é, e depois eu pago mais 10, eu tenho um saldo de 5 dias, de 6 dias, né? Pago 14 dias, depois eu pago mais 10 dias, fica um saldo de 6 dias. Como eu teria condições de fazer um terceiro recibo com abono pecuniário se a legislação me diz que nenhum período pode ser inferior a 5 dias? Aí eu já estaria, né, impossibilitado de fazer esse procedimento. Então, eu poderia, nessa situação, fazer apenas 2 períodos. Ótimo. E aí, Tá? a última pergunta que temos aqui até o momento é: férias pode ser antecipada? Não há previsão legal na legislação que proíba você de conceder as férias. Não tem previsão legal que te diz que você pode antecipar e nem que te diga que te proíba. Logo, se você entrou em acordo, o trabalhador precisou e você concedeu as férias, você, né? Esse trabalhador, por exemplo, aqui, eu coloquei como exemplo a admissão em 6 de 11 de 2023, ou seja, o período aquisitivo de férias dele tem vencimento só no dia 6 de 11 de 2024. O trabalhador precisa, né, agora, precisa de 15 dias agora, ou precisa dos 30 dias de férias no mês de setembro. Beleza. Nada me proíbe, o sistema permite tranquilamente vir aqui e fazer uma inclusão. Opa. Ele permite tranquilamente fazer a inclusão. Eu vou colocar 1 de agosto de 24, tá? Exemplo. Observe que as férias desse trabalhador venceria só no dia 6 do 11 de 2024, mas chegou de 1º do 8 de 2024, eu, né, eu resolvi, o trabalhador precisou, entrou em contato comigo, tal e tal. Então, fiz um recibo. Imagina que eu fiz a quitação, tal e tal. Ele retorna quando? 31 de agosto. Quando chega lá no dia 15 de setembro, ele pede demissão. Um exemplo. O fato de eu ter feito a quitação dessas férias por inteiro, o sistema não irá abater, né? Não irá abater o que foi pago além do devido para ele. Então, caso você precise, tem que fazer manualmente. Se eu tivesse feito uma antecipação de um prazo menor, exemplo, concedi 20 dias de férias. Ele retornou dia 1º do 8, então ele ainda tem um saldo. Vou mostrar como exemplo aqui. Vou fechar, pedir para continuar. Sim, não. Então, se eu abro a tela da rescisão desse trabalhador aqui e coloco aqui data de desligamento 15 de 9 de 24. Olha a data de últimas férias que aparece aqui, olha.
6/11/2024. Por quê? Porque 2023 e 24 já está inteiramente, né, quitada. Então, ele não vai calcular nada de férias para o trabalhador até essa data, nem tampouco vai descontar. Então, caso você precise pagar, descontar o excedente, você precisa vir aqui nas configurações, vir aqui em desconto, onde tem férias, e tirar essa rubrica de adiantamento de férias pagas. Feito isso, você retirou, você, ao confeccionar essa rescisão, você lança a rubrica aqui para descontar e lança o valor que precisa fazer o desconto. No entanto, se você tivesse confeccionado apenas 20 dias de férias e ao fazer a rescisão, o que o sistema faz? Tem um saldo ainda. As férias dele estão em vermelho lá no cadastro dele. Ao confeccionar as férias, ao confeccionar a rescisão, essa data aqui, o fato das férias dele ainda estar em vermelho, o sistema iria mostrar 2023. Ou seja, o sistema iria pagar tudo novamente desde a data de 6/3/2023 e tendo a rubrica nas configurações, tendo a rubrica aqui nas configurações, em desconto, férias, o sistema faz o desconto automaticamente, sem que você se preocupe dos 20 dias que foram adiantados ali no mês de agosto. Mas só se não foram quitadas em 100%. Ótimo, Paulo. Temos uma última pergunta aqui para fechar, que é o seguinte. Ele tem algumas datas, eu vou passar aqui para você. Ok. Funcionário com mais de um ano de trabalho, admitido em 18/1/2021. Teve, 18/01/21, certo? teve férias coletivas de 18/12/2023 a Hum, 6/1/2024, dando 20 dias. sim, O período aquisitivo foi alterado de 18/1/2023 para 17/12/2023. Por quê? certo. Espera só um minutinho. Tá? Tá bom. Férias coletivas. Eu vou colocar uma para confeccionar as férias coletivas. Você entra no aviso de recibo de férias, né? No recibo de férias. Aqui no canto superior tem duas telas, né? Três botões. Nesse primeiro chama-se férias coletivas. Vamos colocar um exemplo. Aqui ele pergunta se é férias coletivas, sim, né? Vamos colocar um exemplo que no dia 15/4/24, melhor, até o dia 24/4/24, ou seja, a empresa está concedendo 15 dias de férias para ele. Se você abre essa tela, deixa eu colocar um outro trabalhador aqui. Férias coletivas sim, vamos colocar dia 16/4/24 até o dia 25/4/24. Vou colocar o trabalhador. hum, Então, o sistema ele monta as datas de acordo com o que eu fiz a definição das férias coletivas. Ou seja, ele vai pegar o período aquisitivo que o empregado tem em aberto e colocar também o período de gozo que eu defini, que são de apenas 10 dias. O período de gozo não pode ser inferior a 5 dias. Deseja alterar? Não, não precisa alterar. Faço o procedimento, o sistema ele solta uma mensagem de que, olha, o período de gozo de 3 dias é inferior ao período de férias coletivas. Caso o empregado não trabalhe o restante, você paga a diferença como licença remunerada. O que é que isso quer dizer? No início do período de férias, a empresa define uma quantidade de dias. O sistema vai verificar se esse trabalhador tem essa quantidade de dias de direito ou não. Se tiver, beleza, ele paga sem nenhuma mensagem tal e tal. Mas se ele não tiver uma quantidade de dias de direito que chegue a esses dias que a empresa está concedendo, o sistema diz, olha,
por lei, você não pode pagar. Você vai pagar uma quantidade e a diferença entra como licença remunerada. O detalhe das férias coletivas é que ele encerra o período aquisitivo no dia em que começa o período de gozo dessas férias coletivas. Porque lá na CLT tem um artigo que diz o seguinte: é, é, se eu não me engano, esse questionamento ele é em função do seguinte: quando o trabalhador tem menos de um ano, e está muito claro nesse quesito, menos de um ano, não é o caso desse questionamento do cliente aqui, o período de férias se encerra, né, paga-se o que ele tem de direito e inicia um novo período. O sistema, mesmo que o trabalhador tenha mais de um ano, que é o caso desse exemplo aqui, ele segue a mesma regra, porque setores de suporte de legislação que nós tivemos diz que esse um ano seria um ano que o empregado tem de período aquisitivo e não um ano de admissão. Há uma controvérsia nesse quesito. E, no caso desse questionamento aqui, se não for para, vamos dizer, encerrar o período aqui na data de início desse período de gozo, terá que fazer o ajuste manual. Inclusive, salvo engano, isso já foi levado até para a nossa diretoria discutir com os programadores para ver se há alguma possibilidade de ajustar essa situação. Tá? Para trabalhadores que têm mais de um ano, embora a empresa vá conceder um período menor, né, ele não matar o período, visto que ele não se enquadra em 100% do que diz o artigo da CLT. Tá? Exato, é Eu, muito eu, uma eu, questão de entendimento, né? de entendimento. Eu sugiro que essa questão ela seja levada para o call center, colocando de fato a situação para o nosso consultor, e se for o caso, será, né, levado para adiante, para pendência, para análise, enfim. Mas é uma questão realmente de interpretação. Nós já tivemos já a resposta da IOB que considera-se também para trabalhadores que têm mais de um ano, né, porque o ano que eles falam lá seria o ano aquisitivo de férias. É, Mas é bom abrir um chamado lá na Dexon, no call center, para ser analisado com calma. tá ótimo. Eu acredito que por enquanto as dúvidas terminaram, Paulo. Bem, pessoal, era isso que a gente queria passar para vocês. Eu espero que a gente tenha conseguido aí, né, esclarecer dúvidas. Eu quero dizer para vocês que esse momento ele é importante por dois motivos principais para nós, Dexion. A gente ter uma proximidade do cliente, cliente Dexion, cliente, né? E a gente ter a possibilidade de esclarecer as dúvidas, e cada dia que passa a gente precisa realmente manter essa aproximação e dizer para vocês que estamos à disposição para, né, o que vocês precisarem, é só entrar em contato. Ótimo, Tudo bem? pessoal. Muito Quero agradecer a obrigada. participação de todos. Natália, por favor. Não, pode ficar à vontade, Paulo. Não, é só para dizer que pouco antes de começar esse plantão, eu havia combinado com a Thaís que no dia 8 de outubro eu estou colocando eu colocando a minha pessoa, a gente volta para um plantão referente a 13º, visto a proximidade do fim de ano. Claro que a gente vai ter outros plantões, né, plantões antes disso, né? Mas no dia 8 de outubro está previsto um plantão sobre 13º, devido à proximidade do fim de ano aí, a época que começa, enfim. Tudo bem? Ótimo. E se vocês tiverem sugestões de plantões sobre o que a gente pode conversar aqui, podem ser situações do dia a dia, como por exemplo, férias, é uma situação que a gente costuma ver, mas a gente às vezes não, na correria do dia a dia, fazendo ali todo dia férias, a gente acaba não vendo os detalhes, a gente acaba não vendo algumas funções bem legais que tem no sistema. E a nossa função aqui é mostrar para vocês tanto situações cotidianas quanto situações sazonais, como por exemplo a época do 13º. Então, se vocês tiverem aí sugestões, podem falar com a gente, pode mandar no nosso site, na nossa lista de transmissão, pode mandar por lá pelo número que vocês recebem as mensagens, pode mandar por lá, por onde vocês precisarem, pode mandar que a gente vai anotar aqui, porque qualquer ideia é bem-vinda, porque nosso intuito é de 15 em 15 dias a gente traz um plantão
para a gente ter esse contato e explicar para vocês situações do dia a dia, mostrar, exemplificar. Então, qualquer sugestão é bem-vinda, viu? Ok, então, pessoal, muito obrigado a todos. Obrigada, pessoal. Boa tarde. Boa tarde.